Estamos de volta e o programa de hoje fala sobre dívidas. Eu recebo aqui no estúdio a Maria Aparecida Pereira, que é autônoma, o Gleidson Tomás, que é gerente de pesquisa e cálculo do Procon, e o João Arlindo, professor de finanças. Você quer participar com a gente? Mande aí sua mensagem para o 99673-4567. Bom, com o início do segundo semestre, alunos do 9º ano da rede estadual de ensino vão ter aulas... Peraí que eu perdi. Vão ter aulas de educação financeira, desculpa. O treinamento dos professores já começou. A intenção é ajudar na prática os estudantes e suas famílias a controlar as finanças. Vamos ver. Lidar com a matemática não é fácil para muita gente. Quando se trata de educação financeira, então, que diga aos alunos do professor Júnior de Aparecida de Goiânia. A maioria deles tem muita dificuldade. Por isso, as escolas estaduais do estado vão colocar em prática o projeto Aprendendo a Lidar com o Dinheiro. O objetivo é levar para a sala de aula situações do dia a dia. Os alunos vão aprender a lidar com dinheiro de forma muito mais prática, mais lúdica e que tenha um significado para eles, uma vez que no mundo globalizado, as crianças, os adolescentes vão ter que fazer uma operação bancária, fazer alguma coisa voltado para a economia e mesmo aprendendo isso na escola, eles vão ensinar os pais, vão poder fazer mais economia, né? Poder poupar mais. O conteúdo vai ser aplicado para alunos do 9º ano. Por isso, 60 professores de matemática de vários colégios estaduais de Goiás estão sendo treinados para lidar com a educação financeira dentro da disciplina. Um desafio, mas que vai contribuir muito para a formação de quase 6.000 alunos nessa primeira etapa. Eu acho importante a gente trazer isso para essas crianças desde agora o ensino fundamental, que isso vai contribuir até mesmo para a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade que futuramente vai ter um controle melhor até próprio da sua vida, né? Isso vai influenciar na área da saúde, na área da educação e principalmente na sua área profissional, né? Que uma pessoa que trabalha, por exemplo, com a saúde financeira mais controlada, ele é um profissional mais satisfeito, né, que ele não tem dívidas. Os alunos vão receber apostilas como essa, com exemplos e exercícios. O projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação já começa de imediato. A reportagem da Danila responde a pergunta do Maurílio Augusto do Jardim Olímpico e eu vou colocar aqui a pergunta, ele está nos assistindo. Ele fala o seguinte: até os 70 anos havia uma cultura de incentivo à poupança que veio sendo substituída pela cultura do consumismo e endividamento. Não seria a hora de implantar uma reeducação financeira para a população, inclusive nas escolas? E a reportagem mostrou isso, né? Que existe sim, que você aprende a lidar com dinheiro nas escolas. E eu queria saber do professor, em casa, a gente também aprende? É o lugar onde mais se aprende, ou certo ou errado, né? Então, os pais, eles têm uma responsabilidade enorme em dar o exemplo, né, educar realmente financeiramente seus filhos. Eu achei interessante na reportagem que aí, hoje eu estava assistindo uma palestra lá na Escola de Governo sobre finanças, e lá falou sobre uma abordagem sistêmica, como o lido com o dinheiro pode afetar outras partes da vida da pessoa. Né? Inclusive psicológico, né, professor? Com certeza. O lido com os filhos, com a esposa, com os amigos, o lido social, tudo pode ser afetado. Se você for descontrolado no dinheiro, por exemplo, quem é que quer ter um amigo cheio de dívida que só fica pegando dinheiro emprestado, né? Ou que entra em situações que você percebe que a vida dele é totalmente desregrada na questão financeira e com isso o psicológico dele também fica afetado. Ele lida, o filho vê aquilo e começa a ser consumista demais, né? Inclusive, professor, tem uma pesquisa que fala que 50% das separações dos casais estão ligadas à questão de dívidas. Você concorda com isso, Gleidson? Olha, que a dívida, a pessoa que está em situação financeira descontrolada, isso daí afeta todas as áreas da vida desse cidadão, desse consumidor. Então é claro que se de fato ele está descontrolado financeiramente, a cabeça dele vai estar ligada, o foco dele principal vai ser nessa situação e vai esquecer da outra. Então é claro, é natural que isso vai prejudicar toda a situação familiar, né? Principalmente a questão afetiva. Então, de fato, isso já foi comprovado, né? A inadimplência,
problema financeiro leva, sim, à separação, né? Isso aí já foi comprovado. Essa questão da educação financeira, a gente vê, faz muita reportagem, tanto no meio do ano quanto no começo, né, de pais comprando os materiais escolares. E a dica de todos é, não levem as crianças, porque as crianças induzem a comprar o objeto que é mais caro, porque é de desenho. Mas eu fico pensando, o pai tem que ensinar para a criança que o caderno daquela capa de bichinho é o mesmo daquela outra capa. Então isso também tem que passar por essa questão, né, do pai não se tornar tão frágil assim diante da criança, do pedido da criança, do choro, da birra. Eu tenho um filho, eu sei como é que é essa birra. Então, assim, não se tornar tão assim, né, e mostrar para a criança o valor do dinheiro. Com certeza. Esse é o detalhe que eu sempre falo. Eu sou totalmente contra, não pode levar criança. Eu acho sim, desde que, claro, que os pais tenham um certo controle sobre a criança, vale a pena sim levar esse consumidor já para educar para o mercado de consumo já desde criança. Então, igual você disse, mostrar, olha, só porque esse caderno aqui tem um personagem infantil, dá para você comprar 2 desse. A diferença em reais é X. E com esse X, o que você pode fazer com ele? Você pode ir no cinema, pode fazer um lanche. Então, você já começar a educar. É claro, um ou outro item vai agradar a criança mesmo, mas é o momento de começar a educar esse consumidor para o mercado de consumo. Até mesmo para ele saber o valor que tem aquilo ali, ele vai cuidar mais. Então, eu acho sim que, na minha opinião, tem sim que já começar essa educação desde cedo. A Letícia, do Setor J, está perguntando para a Maria Aparecida qual que é o seu trabalho, em que realmente você trabalha, e ela pergunta quantos funcionários você tem. Trabalho com buffet, 12 funcionários. 12? 12 funcionários. Tem mais alguma participação? Do Itatiaia, Joaquim Siqueira, do Setor Itatiaia, pergunta, no caso de perder o emprego, o consumidor tem direito de negociar com os credores? Professor ou Gley? Eu posso responder. Na verdade, não é pelo fato de ele perder o emprego, né? Ele tem direito de negociar em qualquer situação, principalmente se ele perder o emprego. Pelos históricos, o atendimento a banco, o consumidor saiba disso. Eu já tive em reuniões com bancos, colóquios junto com o PROCON, que diz o seguinte, existe aquele canal de atendimento quando o próprio consumidor entra em contato com o banco para negociar. Tem aquele canal de atendimento diferente quando o PROCON entra em contato para negociar. E tem uma outra situação, que quando o atendente já explana a situação financeira que o consumidor está vivendo, inclusive o desemprego, ele tem outra forma de negociar. Então, ou seja, é claro que ele pode ter um benefício maior, porque ele está numa situação já bem comprometedora. E sim, ajuda sim na tentativa de acordo, sim. Quando extrapola, não consegue resolver no PROCON, aí vai ter que ir para a área judicial, de qualquer forma. Sim, são poucos casos. Esses quase que 17% que não tiveram negociação, não é porque a empresa às vezes não fez nenhuma proposta, né? Porque às vezes a proposta não tinha nenhuma vantagem, né? Ou seja, a maioria desses acordos a gente consegue sim êxito. Agora, quando o consumidor não consegue de fato, e a dívida dele financeiramente, economicamente, vale a pena ingressar com ação judicial, o que a gente sempre procura não judicializar nada, né? Para fazer tudo na área administrativa. Mas, se for necessário, sim, com o laudo do PROCON, é um laudo oficial, ele pode, com base nele, ingressar junto ao Poder Judiciário. E com relação a essa questão dos juros que eu disse, o PROCON Goiás foi o primeiro órgão a implantar esse sistema de utilização da taxa média, porque o Código de Defesa do Consumidor ele fala que tem que ter equilíbrio financeiro entre consumidor e fornecedor. E nada mais justo do que utilizar a taxa média para equilibrar a situação. Então, inclusive tem 2 bancos aí famosos que têm taxas de juros estratosféricas, justamente, nem consulta SPC e Serasa, são os que mais conseguem ação favorável ao consumidor na justiça. E quais são os casos? Por exemplo, a pessoa não consegue pagar um bem. Ela está sujeita à penhora? Em que situação que os bens podem ser penhorados? Bom, nesse caso aí, não foge a regra aí de direito do consumidor. Mas vamos supor, aquele bem que ele utiliza e só tem ele como forma, igual a casa, por exemplo, só tem esse bem, pelo que eu sei, não pode ser penhorado. Agora, se o consumidor tem muitas dívidas e às vezes ele está desempregado, como é que ele vai negociar isso daí se ele não tem nem condições de pagar as parcelas? Então é aquele caso que eu sempre digo, tem que aguardar uma outra oportunidade para negociar, né? E a empresa pode sim entrar qualquer tipo de ação de cobrança contra o consumidor. Nessa questão tem um detalhe que eu entendi que ele já foi para a esfera judicial. Quando a dívida vai para a esfera judicial, aí ele tem o novo Código de Processo Civil, né, de 2015, o anterior já dizia isso, mas no novo, que ele tem direito de fazer uma perícia. Normalmente, nesses casos, o juiz, quando há um questionamento e vem com o laudo do PROCON, o juiz ele nomeia um perito, né, um perito contábil da área financeira,
para fazer aqueles cálculos e intima as partes a também arrumar um assistente técnico, um perito assistente. Qual o papel desses peritos aí? Esse perito do judicial, ele vai auxiliar o juiz na verificação daqueles cálculos. Por exemplo, é muito comum esses bancos que cobram taxas exorbitantes, é porque fazem capitalização de juros. Além da taxa ser alta, ele capitaliza o tal de juros sobre juros mês a mês, né? E há uma certa ilegalidade quando essa taxa ela é abusiva, né? Então é muito comum, né, que nesses laudos periciais, por exemplo, principalmente no laudo do perito judicial, e às vezes até embasados aí com o laudo que veio do PROCON, que o juiz baixe aquele valor da dívida, diminua aquele valor da dívida, por ser impraticável, né? Por ser uma coisa fora de padrões da normalidade, né? Então isso acaba ocorrendo bastante. Eu trabalho muito nessa parte aí de perícia contábil e já fiz algumas perícias, por solicitações judiciais, e a gente percebe que às vezes, embora o trabalho lá seja imparcial, né, no caso, você apenas faz o cálculo, mostrando as modalidades de cálculo que existe, mas é muito comum a justiça pender por um que é bem inferior ao que é cobrado pelos bancos ou pelas financeiras de mercado. A gente falou em penhorar e a venda. Em que situação que eu posso vender, por exemplo, um bem que eu tenha já quitado, o carro, por exemplo, para pagar a dívida? Ou isso já tem que ser levado em consideração a partir do momento que essa dívida já se tornou grande demais, não consigo mais controlá-la? A dívida do carro, vender esse carro? Não, de uma dívida, outra dívida, por exemplo, uma dívida de uma empresa. Certo. E essa pessoa tem um carro já quitado. Em que ela pode vender esse carro, então, para poder quitar essa dívida e depois tentar ir pleitear o financiamento de um novo carro? Essa seria um caminho, né? Seria um caminho. Por exemplo, se a dívida é de uma empresa, a gente tem que ver qual é a dívida, porque a análise dessa dívida é diferenciada. Por exemplo, se a dívida for tributária, ela segue um processo. Se a dívida é financeira, ela segue outro processo, né? Então, dívidas tributárias, por exemplo, vão gerar os processos administrativos tributários, né? Tem as várias fases desses processos administrativos. Geralmente, por exemplo, tem que ver se é na esfera municipal, estadual ou federal. E tem também a questão que quando sai desses processos administrativos, vamos supor aqui no caso do Estado de Goiás. No Estado de Goiás nós temos o Conselho Administrativo Tributário, onde tem o julgamento singular, o julgamento colegiado e depois o pleno. Se a empresa perdeu ali no pleno, a dívida tributária dela vai ser registrada na dívida ativa. Essa dívida ativa já pode colocar a empresa numa situação de perder um dos seus bens. O Estado pode ir atrás de um dos seus bens, né, através da procuradoria, e você pode vir a perder. Então, se não há mais chance de defesa, se você realmente entende que teve aquela dívida, né, que não há mais o que se questionar, as possibilidades de ganho são pequenas, talvez valha a pena você desfazer de um bem e quitar aquela dívida. Na questão financeira, o trâmite é diferente, né? Porque o trâmite, muitas vezes, aí a negociação é feita no PROCON, diferente das dívidas tributárias, e pode haver o acionamento judicial, mas com um rigor um pouco menor que as dívidas tributárias. Então, no caso empresarial, deve-se pensar bem qual é a dívida e há um trâmite específico para aquela dívida. Se envolver a empresa, o ideal é se procurar o contador, né? Se analisar com clareza qual é a situação, para se entender qual é o caminho. Sim. Agora, no caso particular, de pessoa física, aí sim, ela tem uma dívida correndo todos esses riscos, até mesmo de um ajuizamento de um determinado bem. Ela deve pensar seriamente em bens que ela tem disponível, mesmo que ela tenha um apego pessoal com aquele bem, né? Hoje eu vi ele falando que tem gente que fala assim, eu aceito qualquer planejamento, desde que eu não venda meu carro, né? Mas dependendo daquela situação, não vender o carro vai fazer com que ele perca esse carro depois, né? Às vezes de forma impositiva. Então, talvez seja bom ele desfazer e resolver a situação que é caótica, talvez, no caso da dívida. Hoje em dia também, a situação de controle por parte do governo federal, ele está muito acentuado. Às vezes o consumidor não percebe. Por exemplo, digamos que o consumidor tem uma boa renda, né, comprovada, ele está com o nome limpo, aí foi comprar, por exemplo, um celular e a empresa recusou, disse que ele não foi aprovado o crédito dele. Aí ele vai no PROCON, mas tem o nome limpo, tem um comprovante de renda, tem emprego bom e foi negado. Sim, porque existe hoje em dia o sistema de informação de crédito do Banco Central que funciona da seguinte forma. Antes, qualquer transação que o consumidor fazia acima de 50 mil era informado nesse cadastro. Esse valor foi caindo para 10 mil, 5 mil, 1.000, hoje é R$200. Então, qualquer transação que o consumidor faz acima de R$200 vai para esse sistema de informação de crédito. Então, mesmo que ele tenha pagamento de uma prestação de carro em dias,
Ele tem um empréstimo consignado, está descontando certinho, ou um empréstimo CDC que está pagando direitinho, está pagando pontualmente. Mas a empresa, na hora de conceder o crédito, de aprovar um crédito para o consumidor, ele vai analisar, de acordo com a renda dele, se aqueles compromissos que ele já tem assumido já compromete a situação financeira dele. Então, quando ele nega o crédito para o consumidor, ele está ajudando, que pode ser que pela situação normal que ele anda vivendo e de repente ele conseguiu mais um crédito, esse crédito que ele conseguiu no futuro pode descontrolar toda a situação financeira dele. Então ele vai achar ruim, é claro, mas no futuro ele vai perceber que fez um bom negócio, ter negado o crédito para ele. É claro, o consumidor tem direito de saber qual foi o motivo dessa recusa de crédito. Ele vai receber uma cartinha lá dizendo o seguinte, análise interna. A análise interna é justamente essa. E hoje em dia o próprio consumidor pode verificar a sua pontuação. Então ele pode entrar no Serasa Score, fazer um cadastro rapidinho lá e vai encontrar a pontuação dele. Essa pontuação vai de 0 a 1000. Se ele tiver na pontuação de 0 a 300, né, ele dificilmente vai conseguir o crédito. De 300 a 700, o nível médio acima de 700, parabéns, ele tem grande facilidade de contratar o crédito. Então é assim que funciona no mercado financeiro. Com esse assunto aí, rende mais outras salas como essa aqui de discussão. Nosso tempo acabou. Lembrando que esse programa vai ser reprisado no próximo sábado, às 19 horas. Muito obrigada pela participação de vocês. E fica aí a dica para você aí de casa. A palavra-chave, a palavra de ordem é planejamento. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada, Armélia. Boa noite e até segunda-feira. Boa noite.